paz. Gente, essa é a quarta vez que estou realizando essa gravação do mesmo assunto, do mesmo tema, porque na terça-feira passada eu estava bem preocupada e realizei 2 gravações e não consegui postar. E eu achava que eu deveria trabalhar logo com aquele vídeo, porque quando eu comecei a escrever sobre o assunto filosofia da ciência, que a gripe me atacou de uma forma que parecia que eu queria fechar. Então eu achei que era esse o problema, era o fato de eu estar escrevendo sobre a filosofia. Como eu estava expressando a verdade, eu deveria falar logo, para acabar com aquele mal que estava me atacando. Então, hoje já é a segunda gravação que eu estou tentando fazer, né? A quarta gravação, no caso. A primeira ficou de 14 minutos, mas não consigo nem mesmo salvar. Então, eu espero que consiga um tempo menor, né, agora. Eu queria mostrar a vocês o brinquedo que ajudou minha sobrinha a aprender a ler e escrever. Que eu escrevi no blog, né? Eu passei para vocês no blog, o que eu não consegui postar no YouTube. Esse brinquedo que ajudou a minha sobrinha a aprender a ler e escrever, que ele é bem coloridinho, eu faço bem coloridinho, que chama a atenção das crianças, incentiva as crianças, né? Porque as coisas alegres é um incentivo para as crianças, para aprenderem a ler e escrever. Só que hoje em dia as coisas estão bem difíceis. É difícil encontrar papel cartão assim, com cores alegres e resistente. Hoje em dia a gente encontra mais papel cartão parecido com cartolina, frágil, e cores frágeis, cores fracas, né, PVC. Então, nessas cartelas, contém tudo quanto é tipo de sílabas. E essas cartelas são acompanhadas por essas fichas, também coloridinhas como as cartelas, coloridas da mesma forma que as cartelas são coloridinhas. Né? São 2 saquinhos, as crianças pegam essas fichas e recortam para colocar na cartela as sílabas que correspondem àquela fichinha recortada. E essa aqui é a capa. Deixa eu mostrar a capa que eu mostrei. Isso aqui é a capa do Kit Jogos Aprendendo a Ler Brincando. Com esses brinquedos aqui do Kit Jogos, que a minha sobrinha, durante as férias de julho do ano passado, eu brinquei com ela e ela aprendeu a ler antes de ir para voltar para casa. Eu fiz um ditado com ela para que ela pudesse escrever aquelas sílabas que eu havia passado para ela. Né? Então ela escreveu com dificuldade, mas escreveu as sílabas que ela já estava conhecendo, não conseguiu escrever. E desde domingo agora eu pedi para ela escrever uma redação para mim, né? E ela relutou para aceitar, mas escreveu uma redação, um drama sobre uma menina bailarina, né? E tal. Aí eu mesmo li a história, né? E vi que era um drama e entendi, mas eu percebi como que ela estava escrevendo exatamente como ela havia aprendido a escrever em julho do ano passado. E como ela viu que eu gostei da história, ela mesma se incentivou para escrever mais uma redação. Aí ela escreveu mais uma redação muito bonitinha, uma história de Natal. Eu mesmo li, entendi a história, uma história muito bonitinha. Mas eu percebi que não foi trabalhado com ela como se deve trabalhar com a interdisciplinaridade, porque o professor ele trabalha com isso, resgata os conhecimentos prévios das crianças, né? Porque isso é a interdisciplinaridade. Porque a partir daquilo que a criança conhece, o professor vai desenvolvendo o conhecimento da criança, não fica naquela mesma coisa. Só que eu percebi que não foi trabalhado
isso com ela. Então, eu temo que minha sobrinha esteja passando os problemas sociais que eu passei naquele mesmo lugar onde eu adentrei o inferno, quando santificava o nome de Jesus. Então, ela só tem 10 anos, ela acabou de completar 10 anos no dia 21 de setembro. E eu temo que isso esteja acontecendo com ela, esse problema social, para se desenvolver, porque nós tivemos dificuldade de terminar a nossa casa, naquele lugar, porque a mulher ela sofre muita dificuldade para se desenvolver. E as crianças, então, meu Deus do céu, se a gente não ajuda nossas crianças a desenvolver, é um sacrilégio, um sacrifício. A gente precisa ajudar as nossas crianças a desenvolverem. Se a mulher sofre isso, essa necessidade de apoio, as crianças, então, muito mais. Tanto agora, para elas se desenvolverem agora, quanto para o futuro delas. Terem como se desenvolver na vida social. Terem como se defender na vida social. E esse é o objetivo de ensinar a criança, porque ela se defenda na vida social. E eu vou estar lendo aqui um texto que eu escrevi. Fala sobre a filosofia. Sobre a filosofia. É um texto que eu achei que eu deveria terminar logo, para que eu pudesse me livrar dessa gripe, né? Porque o inimigo de Deus ele está sempre tentando alguma coisa para retirar, para silenciar a verdade que eu me comprometo. Ele está sempre procurando maneiras de silenciar, para que as pessoas continuem e não façam de conta que não sei de nada. Sabe, não está como cacique, porque cacique vive na floresta e ele não tem condições de ter informação que todos nós temos, né? Então, eu vou estar lendo aqui um texto. Carros são ameaças à vida devido à locomoção, carecendo nós, então, de buscarmos e alcançarmos a graça divina de Deus Pai. Carros para a filosofia da ciência é o meio que o inimigo de Deus quer se utilizar para despir o juízo através dos gases soltados pelos carros, os quais se desfazem ante nossos olhos. Para invadindo a um juízo qualquer, estar a retirar sua vida. Ele se utiliza daquele gás. A gente sabe, a gente vê que se desfaz diante dos nossos olhos. Ele sai do carro, mas diante dos nossos olhos, da mesma forma que ele sai, ele desfaz. Diante dos nossos olhos, mesmo assim, é o que ele quer se utilizar para adentrar o juízo e estar retirando a um juízo qualquer e estar retirando a sua vida, a sua saúde, a sua vida. Se podemos ser fiéis ao Reino Santo, compartilhando bênção e não despindo a juízo algum, desrespeitando a dignidade de Deus Pai, estar a manter, o juízo traidor tem de se santificar e respeitar a dignidade do Pai, assim como nós o fizemos para compartilharmos. Se nós podemos, ele também pode fazer. E não continuar com seu espírito psicopata contra o manter da vida onde Deus Pai a mantém. Porque para ele é natural, ele está consumindo a vida tato, ele está consumindo com o reino tato. As bênçãos tecnológicas são para compartilhar, se relacionando e não para se perseguir, despindo a juízo algum e desrespeitando ao manter de Deus Pai. Porque Deus nos deu para a gente compartilhar e não para desrespeitar o seu manter. Sabe, gente, renovando os sons de nosso cântico, porque Deus fala para cantar ao Senhor no cântico novo, né? Não renovemos sons cacique, que é a pessoa que não tem acesso ao compartilhamento de informações. Pois nos fazendo caciques, estamos nos passando, assim, por mentirosos, que somente não querem se importar com a seriedade de vida
que devemos sim nos importar. Porque Deus nos deu condições de compartilharmos a verdade de vida para que a vida possa prevalecer sobre a morte, conforme a palavra de Deus diz. Que a vida vença a morte. É esse o intento do Pai e o que Ele tem buscado durante todos os milênios. É isso que Ele tem buscado, que a vida vença a morte. A verdade vença e não a mentira. Porque o Pai, Ele sobrevida porque Ele é a verdade. Então, que a vida vença a morte. Vamos nos apegar à verdade. Com aquilo que o Pai nos deu condições para nos compartilharmos verdades de vida para que ela prevaleça. Amém?